Graciosamente, Deus nos chamou por meio da sua palavra. Mas essa palavra foi pregada por alguém. A ouvimos de alguma forma. É bem verdade que a Escritura pode ter sido lida e, portanto, ela mesma ter falado ao coração. Todavia, desde os dias de Cristo Jesus, e Ele mesmo fez isso, a palavra do Senhor é pregada chamando as pessoas ao arrependimento para a salvação eterna. E quando Cristo estava subindo aos céus, Ele deixou aos discípulos essa missão: ide pregai o Evangelho, fazei discípulos, anunciem tudo o que vocês testemunharam durante esses anos que estiveram conosco. E então a igreja foi responsabilizada por estar anunciando a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. A gente precisa ter essa consciência. Você tem essa consciência? A igreja ela é responsável por anunciar a palavra do Senhor. Nós vamos encontrar os apóstolos pregando o Evangelho para que a igreja do Senhor crescesse, trazendo os fundamentos que é a doutrina dos apóstolos. Novo Testamento. E aqui se encontra Paulo, como nós temos visto na exposição de Romanos. Um apóstolo com uma missão. O propósito daqueles que Deus chama é um propósito muito claro e específico: anunciar a palavra de Deus. E para isso Deus chama apontando com clareza quem Ele quer, de forma bem específica. Paulo diz isso em Gálatas. Em Gálatas ele chega a dizer que Deus o chamou desde o ventre de sua mãe, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Portanto, o propósito da igreja e daqueles que Deus chama para anunciar a palavra é que façam com que o Evangelho seja conhecido em todos os lugares. É claro que em tornar conhecido este Evangelho, também cuidar daqueles que vão crendo no Evangelho. E para isso, é fundamental que o coração da igreja e o coração daqueles que Deus chamou para fazer esta obra esteja focado na obra do Senhor. Em nossos dias há um fenômeno que não é novo, mas que tem voltado surgiu novamente com muita força: a profissionalização do ministério. Ou seja, olhar para o ministério como mais um emprego. E nós queremos ver hoje em Romanos capítulo 15, de 14 a 33, que é muito mais do que isso. Que o propósito de Deus para esses que Deus chama é que façam o Evangelho conhecido em todos os lugares, guiados pelo Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E, portanto, precisam estar com o coração no Senhor, não em outro. Nós vamos então fazer a leitura desse texto, Romanos 15, 14 a 33, que diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus,
porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividades nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Senhor Deus amado, ajude-nos a meditar na Tua palavra. Fale ao nosso coração. Quebrante o coração de todos que podem nos ouvir. E que nós sejamos, Senhor Deus, fortalecidos. Muitos possam ser convertidos pelo poder do Teu Espírito que age pela palavra. Fala, Senhor. Fala para que, ó Deus, seja sempre glorificado na palavra pregada. Que o Senhor receba a nossa oração e seja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, Paulo pregou o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vimos isso em Romanos capítulo de 1 a 11, quando ele, com um foco em duas questões fundamentais, fazer uma defesa do cristianismo perante Roma, que é o coração da carta de Paulo aos Romanos. E uma segunda questão importante também é conduzir os cristãos a uma boa relação, inclusive uma relação respeitosa, de reconhecimento do papel e do valor dos judeus. Tenho então essa relação muito agradável com os cristãos que eram judeus, de forma a evitar um antissemitismo. Duas questões fundamentais: defender o cristianismo perante Roma, por causa das muitas acusações injustas, e fazer uma certa defesa dos judeus, apresentar o papel deles para que o cristianismo não se tornasse uma religião antissemita. Então ele prega o Evangelho, mostrando tanto que o Evangelho não é um problema para as autoridades, que o Evangelho não é um Evangelho de motins, de rebeldia, de pessoas tentando tomar o poder de César. Não era verdade isso. Como também mostrando a beleza do papel do judaísmo dentro
deste evangelho, dentro deste plano redentor. Depois ele começa a aplicar. E as aplicações fazem parte desse propósito, porque as aplicações mostram que o evangelho ele é uma bênção, inclusive transforma vidas, muda vidas. E faz com que as pessoas saibam até se submeter às autoridades, que foi o caso do capítulo 13 de Romanos. Então, Paulo, a partir do versículo 14, começa a falar de sua obra missionária, aquilo que Deus designou a fazer. Deus o chamou com um propósito, não foi sem razão. Não é uma questão apenas de um homem decidindo fazer algo bom. Não foi. Até muito pelo contrário. Um homem que perseguiu a igreja agora estava pregando o evangelho do Senhor. Deus escolheu. Essa é uma consciência que precisa ser resgatada em nossos dias. Porque nós temos vivido um conflito dentro do cristianismo, que é o conflito entre teoria e prática. O cristianismo teoriza muito bem as doutrinas, inclusive a soberania de Deus, que é uma doutrina que costuma receber o destaque, principalmente entre igrejas reformadas. Mas o conflito que há, porque a prática não condiz com a teoria. Inclusive quando diz respeito à certeza de que Deus é aquele que dirige a sua igreja, não só teoricamente, mas de forma prática. Porque quando nós pedimos Deus direção para a nossa vida, Deus faz a tua obra. Deus manda alguém para pastorear-nos. Deus conduz-nos pelo caminho. Deus diz onde o Senhor quer que plante igreja. Deus nos conduza segundo a tua vontade, que é santa, agradável e perfeita. Segundo tua vontade, que é soberana. Quando Deus faz a vontade dele contrária à nossa, nós não gostamos. E lutamos contra ela. Mostrando que teoria e prática não estão andando juntos dentro do cristianismo em nossos dias. Em outras palavras, soberania divina se tornou apenas um tema acadêmico dentro do cristianismo. E não pode ser assim. Então, Deus chamou o apóstolo Paulo para que ele pregasse a palavra do Senhor e anunciasse o evangelho onde Deus quisesse. Tanto que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo vai nos contar que ele tinha planos e tantas vezes Deus reconduziu Paulo para outros planos. Paulo tinha planos de passar pela região da Ásia e anunciar o evangelho em Bitínia e proximidades. Ele nos diz, no capítulo 16 de Atos, versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Veja que havia um plano, havia um planejamento, havia uma meta. Eles queriam plantar igrejas numa certa região. E estavam ali pela Ásia, plantando igrejas, ou desejando. E quem impediu de pregar a palavra onde eles tinham plano? O próprio Espírito Santo. Não foi Satanás, foi o Espírito Santo. Ele que não deixou que Paulo seguisse com o seu plano junto aos seus colegas na região onde eles queriam pregar e plantar igrejas. Porque o Senhor tinha outros planos. E então Paulo tem uma visão. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles entenderam que deveriam seguir para a Macedônia, Deus conduzindo os passos. Será que a igreja de nossos dias, ela não precisa mais disso? A igreja já está tão estruturada que os homens tomaram a frente dela. Deus conduzia a igreja, agora somos nós, homens, que conduzimos a igreja. Muitas vezes, eu confesso, eu tenho a impressão que é exatamente o que acontece. Que a igreja já não precisa mais ser conduzida pela palavra e pelo Espírito, porque ela já tem homens que fazem isso. Mas isso não é verdade. Deus sempre foi o Senhor da igreja, o Senhor Jesus sempre foi o noivo da igreja, o cabeça da igreja, como Paulo diz em suas cartas,
mencionando inclusive que Cristo, que morreu pela igreja, é o cabeça dela. E ele a conduz pelo Espírito Santo e sempre a conduzirá assim. De forma que a igreja de todas as gerações precisa ter a sensibilidade para ser conduzida por Deus. Deixa eu perguntar para você, você é conduzido por Deus? Você nesse momento pode dizer, mas como eu sei como vou ser conduzido por Deus? Pelo meio da palavra do Senhor e por meio de uma vida de completa submissão, dedicação ao Senhor. Oração e pregação, ou oração e meditação na Escritura, elas sempre andam juntas, sempre andam juntas, para que Deus conduza os nossos passos, para que Ele conduza inclusive ao que é ao contrário da nossa vontade, muitas vezes contrário à nossa vontade. Eu queria ir por aqui, Deus me conduziu por aqui. Eu ia para a direita, Deus disse esquerda, eu ia para a esquerda, Deus disse direita. Então, Deus conduzindo a sua igreja para cumprir a vontade dEle. Porque o propósito da igreja não é o ter o maior número de denominações, ou o maior número de ministérios, ou ter o maior número de pessoas. Nós não estamos concorrendo com ninguém. Nós não estamos concorrendo com outros. O propósito é ver quem faz mais. Não é. Confesso que também é outra impressão que deixa muito claro. Parece que estamos numa corrida do ouro. E cada um precisa fazer mais para mostrar que fez mais e alimentar a vaidade e o orgulho humano. Mas não é esse o propósito. O propósito é muito simples. É tornar Jesus conhecido de todos. Mas por quê? Para que Jesus seja glorificado por todos e para que todos aqueles que venham a crer sejam salvos por meio de Jesus. Para que aqueles que creem então sejam sustentados, alimentados, fortalecidos pela palavra. A ideia é essa. Ninguém vai chegar no último dia e dizer, Jesus, fiz mais que todo mundo, devo ganhar mais do que os outros. Fiz mais, eu corri. Olha, eu todo ano eu oferecia um relatório bem gordo, eu caprichava, eu tentava fazer o melhor. Eu concorria com os outros. Uma competição eclesiástica, uma competição religiosa, uma competição que tantas vezes vai aparecer na vaidade daqueles que dizem assim, eu tenho mais igrejas, eu tenho mais congregações, eu faço mais isso, eu tenho mais status, eu tenho mais cargos. E há uma competição muito clara sobre isso. Sabe o que vai acontecer naquele dia? A frustração. Porque muitos que fizeram bem menos em número, mas foram muito mais dedicados, leais e fiéis, porque não tinham interesse de alimentar o orgulho e a vaidade. Lembra da viúva pobre? Os fariseus estavam dando valores significativos no gasofilácio, dando dízimos e ofertas significativos. E Jesus estava olhando, junto aos discípulos, e olhando, cada um que botasse um montante lá. E aí uma viúva pobre, bem pobrezinha, depositou uma moedinha, quase nada. Provavelmente os outros ridicularizaram. Olharam até com desprezo. Como é que você dá para Deus essa mixaria? Enquanto se gabavam em si mesmos, se orgulhavam de si mesmos, porque tinham capacidade de dar tanto a Deus. Jesus disse, aquela deu mais do que todos. Foi aquela. Porque ela deu de tudo que tinha. Tudo que ela tinha, ela deu ao Senhor. Não para se gabar, não para alimentar a vaidade, não para se orgulhar de si mesmo, mas por completo amor ao Senhor. Não será diferente no último dia. Em Mateus, na parábola dos talentos, nós vamos encontrar 3 personagens. Um que recebeu 5 talentos, o outro que recebeu 2 talentos e o outro que recebeu apenas 1 talento. Esquecendo o último, porque o último negligenciou, desprezou o Senhor e enterrou os talentos. Os 2 primeiros, o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, ambos trabalharam, se dedicaram e fizeram o melhor. A ideia é que eles fizeram o melhor para o seu Senhor. Não há uma competição, não há uma concorrência, não há nada disso. Não há ninguém querendo alimentar o orgulho ou a sua própria vaidade. Apenas cumprir o objetivo.
eu recebi 2 talentos e vou trabalhar em cima dele. Eu recebi 5 talentos e vou trabalhar em cima deles. E diz a palavra que quando eles vão devolver ao Senhor, o que recebeu 5 talentos, devolveu mais 5. Olha só, agora temos 10 talentos. O outro que recebeu 2, devolveu mais 2, tem 4 talentos. Se nós vamos pensar em quantitativamente, o outro está muito à frente. Um deu 10 e o outro deu 4, ou seja, tem 6 talentos a mais. É mais do que o dobro daquele que recebeu 2 talentos. Todavia, quando eles devolvem ao Senhor daquilo que receberam, o elogio do Senhor é exatamente o mesmo, sem tirar uma vírgula o elogio. Servo bom e fiel. Eles 2 foram tratados assim. De forma que não há uma concorrência, uma competição, como que estivesse tentando mostrar que é melhor do que os outros. A igreja precisa entender isso. Mas esse fenômeno denominacional tirou a beleza e a pureza do que é anunciar o Evangelho. As pessoas plantam denominações, não igrejas. As pessoas exercem uma profissão, não um ministério. Dessa forma, não é mais o reino de Deus que vai se expandindo com beleza, mas o orgulho e a vaidade de homens pecadores que vão se espalhando, para que inclusive o nome do ministério de cada um, que está sempre em letras garrafais, seja anunciado para alimentar a vaidade deles. Paulo não tem esse propósito, nós não deveríamos ter. O propósito da igreja é fazer Cristo conhecido. É fazer Cristo conhecido. Por que nós pregamos? Para que Jesus seja conhecido. Para que vidas sejam convertidas. Para que a igreja seja edificada. Para que o pecador seja exortado. Para que o que está desanimado seja fortalecido. Para que aquele que não conhece aprenda a palavra de Deus. E para que assim haja um crescimento em todas as necessidades da alma do homem. É esse o propósito. Não há concorrência, não há competição. Algo tolo e desnecessário. Porque o propósito é servirmos a Deus e não exercermos uma profissão perante os homens. Paulo está apresentando seus intentos, seu propósito para os irmãos. Não significa que vai acontecer, ele sabe disso. Deus pode dizer, Paulo, você quer ir por aqui? Eu quero que você vá por ali. Mas ele apresenta. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu estou satisfeito. Vocês, como igreja, estão aprendendo e desenvolvendo, inclusive, o pastoreio de uns dos outros, uns em relação aos outros. Um cuidando da vida do outro, se admoestando pela palavra do Senhor. Lembre-se do que diz a Escritura. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, Paulo está satisfeito em ver que a igreja está se cuidando. Ela tem a capacidade de fazer isso. E ele está ali para contribuir para que ela amadureça mais ainda. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo tem a consciência de que é a missão dele tornar o evangelho conhecido e cuidar destas vidas para as apresentar a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tem um galardão, a recompensa. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Eu tenho que fazer essa obra, é uma obrigação, Deus me deu, só que eu não faço constrangido. Pedro diz, não pastoreiem por constrangimento, mas de boa vontade. Não é apenas pela obrigação, que saco, lá vou eu ter que fazer. Sabe, quando a criança, adolescente, o jovem,
recebe dos pais uma tarefa, olha, fulano, vai ali lavar louça, vai arrumar, vai varrer, arruma teu quarto, vai fazer alguma coisa. E então a criança, adolescente, o jovem vai com aquela cara frustrada, aborrecida, bufando, reclamando, murmurando. Não é desse jeito que nós temos que fazer a obra do Senhor, mas de bom grado, porque ainda que seja uma responsabilidade, eu não tenho como fugir dela. Você tem dúvida? Olha para Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar a Nínive. Jonas decidiu ir para o lado contrário, como se fosse possível fugir de Deus. Observe que até homens de Deus, profetas, têm lapsos de pensamentos bobos. Não é possível fugir de Deus, ele sabia disso, mas ele não queria ir cumprir a missão. E não teve jeito, Deus o fisgou e o levou a Nínive. Como fugir da vontade do Senhor? É uma obrigação, mas se eu fizer com prazer, com satisfação, de bom grado, consciente de que eu estou ali para servir a Deus e cumprir a vontade do Senhor para a glória dele e para o bem de muitas vidas, ele com certeza terá também satisfação em me recompensar, porque eu fiz não por constrangimento, não por dinheiro, não por vaidade, não por orgulho, nem por outra coisa carnal. Eu fiz pelo prazer de obedecer a Deus, de vê-lo sendo glorificado, de vê-lo sendo engrandecido. E Deus se agrada disso. Lá em Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, Paulo diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Ele fala para os Tessalonicenses: vocês são a minha alegria, porque eu sei que um dia eu vou entregar vocês ao Jesus e vocês estão nitidamente mostrando que realmente se foram convertidos. Operosidade na fé, amor abnegado e esperança firme. Vocês têm frutos. Então eu tenho muita alegria em vocês, porque vou mostrar a Jesus os frutos desse trabalho. Não foi em vão. Eu não trabalhei e não aconteceu nada. Ninguém se converteu. Que traria com certeza uma certa frustração, sempre trará àquele que prega a palavra. Desde os dias dos profetas antigos, ele tinha visto o fruto do trabalho, a conversão dos Tessalonicenses. Então ele está se alegrando nisso. Paulo tem o propósito de ver a igreja saudável, de vê-la crescer saudável, de ver uma igreja que é plantada, crescer na palavra do Senhor, perseverando na palavra do Senhor até o último dia. Ele quer isso. Não é uma questão administrativa, não é uma questão política, não é uma questão carnal, não é uma questão de alimentar a vaidade de Paulo, é uma questão de vida, inclusive de vida ou morte, porque a vida e a morte está diante dos homens, e o evangelho da vida é quem pode livrar o homem da morte eterna. Paulo quer que a missão dele, que foi dada por obrigação, seja também realizada com satisfação, com responsabilidade e alegre prazer, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, a obra completa. Eu fui designado por Deus para plantar a semente, o fundamento que é a doutrina dos apóstolos, mas para que acompanhe de tal modo a igreja que veja ela ser santificada pelo Espírito do Senhor e pela palavra, e eu possa vê-la ser oferecida, apresentada a Deus como uma oferta aceitável, a obra completa. Eu fui designado para realizar esta obra e ver Deus operar eficazmente nos corações. É o meu dever fazer esta obra. E nisso, em fazer bem feito, eu me glorio. Eu me alegro, me glorio por ver que Deus me deu a graça de fazer. É de fato grande alegria poder fazer esta obra. E Paulo se alegra em poder desenvolver esta obra, a obra de Cristo Jesus, para conduzir vidas ao Senhor Jesus. Lembre-se disso. Para que a gente fuja
dessa concorrência, constante concorrência, uma tola concorrência, para que a gente fuja da ideia de que precisamos mostrar mais serviço do que qualquer outro, que possamos mostrar que somos melhores do que qualquer outro. Nós precisamos que apenas um veja o nosso trabalho, o Senhor. Nós precisamos que apenas Ele veja que nós estamos nos dedicando ao máximo. E que, inclusive, tanto não será conhecido de outros, mas o Senhor, que conhece o nosso coração e aquilo que nós fazemos. A igreja precisa fazer por amor ao Senhor. Por que nós evangelizamos? Para sermos maiores do que os outros? Por que nós fazemos a obra? Para sermos melhores do que os outros? Não. A tola concorrência denominacional não procede do Senhor, porque mostra que pessoas estão fazendo uma obra muito mais carnal do que uma obra dirigida e para o louvor da glória do Senhor. Não é o nosso propósito. Pregue para Jesus ser conhecido. Antigamente, e hoje está mais difícil, e nisso nós temos que concordar. Antigamente nós evangelizávamos dizendo assim: íamos a um lugar, pregávamos o evangelho. Muitas vezes fiz isso na minha juventude, quando estava começando a caminhada cristã, ali por volta dos meus 17, 18, 19 anos. E muitas vezes evangelizando, e as pessoas que ouviam, criam no evangelho, nós dizíamos: onde você mora? Tal lugar. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja cristã de verdade mais próxima, para que você ali se congregue, para que você ali aprenda a palavra. E conduzíamos a pessoa para que ela fosse a um lugar onde pudesse glorificar a Deus, aprender, comungar, e ela ali crescer espiritualmente. Hoje não dá mais, infelizmente. Não por causa de uma concorrência, mas porque exatamente esqueceram o evangelho. E aí os lugares já estão tão perdidos em tantas doutrinas de homens, tantas crendices, tantas tradições bobas, tantas preocupações tolas com respeito a aquilo que Jesus nunca ensinou, que já não sabemos para onde enviar as pessoas quando não há, de fato, uma proximidade de onde nós estamos vivendo como igreja. Por causa que se perderam. Deixaram de olhar para Cristo e para o puro Evangelho, a fim de tornar Cristo conhecido, e começaram a se preocupar demais consigo mesmo, em fazer com que sua própria instituição cresça. E para isso precisam prender as pessoas de todas as formas, com comida, bebida, e festas, e diversões, e tantas outras programações agradáveis, atraentes à vista e ao coração dos homens. Então o Evangelho se perdeu. Paulo foi designado para fazer a obra do Senhor. Paulo foi designado para fazer a obra. Esforçando-me, ele diz, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Versículo 20. Lembre-se que os apóstolos estavam lançando os fundamentos, plantando igreja. Eles são a equipe de base, digamos assim. São eles os responsáveis por erguerem o edifício, a igreja. E Paulo sabia que o propósito não era competir com os demais apóstolos para ver quem faria mais, mas o propósito era tornar Cristo conhecido. Portanto, se a obra do Senhor estava sendo realizada lá, Paulo não iria fazer, ia concorrer, não ia dividir. Ele não ia pregar o Evangelho onde ele já estava sendo pregado, porque o propósito dele era dar as bases para que a igreja surgisse, fosse plantada e crescesse. O seu propósito é fazer Cristo conhecido e não seu nome conhecido. Algo completamente distinto e que parece que as pessoas não entendem em nossos dias. O propósito do pregador é fazer o nome de Jesus conhecido e não o nome do pregador conhecido. Porque a autoridade ou a verdade daquilo que se prega não está na suposta autoridade do pregador,
inclusive, é uma falácia na hora de citar personagens. Doutor fulano de tal disse isso, então deve ser verdade. Mas por quê? Só porque o nome dele tem um doutor antes? Essa é uma falácia. A verdade é a verdade, não importa nem se Satanás disse. Quando Satanás se dirigiu a Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus, ele não estava mentindo. E ele não precisava ser um doutor para isso. Todas as vezes que demônios falaram acerca de Jesus como aquele que era o enviado de Deus, ou quando se referiram ao apóstolo Paulo, que estava pregando a palavra dizendo, estes homens são enviados de Deus, ele não estava mentindo. A verdade não precisa de uma autoridade por trás, uma autoridade humana para credenciá-la. Quem disse foi fulano, e fulano é conhecido, então deve ser verdade. Isso é uma falácia muito problemática, porque o olhar das pessoas deixou de estar sobre a verdade, passou a estar sobre o nome daquele que fala, e muitas vezes não fala a verdade. Tantas vezes pode errar. É a verdade que fomos chamados a anunciar. Fomos chamados a anunciar o nome de Jesus, não o nosso nome. Não precisamos do nosso nome estampado onde falamos. Não precisamos do nosso nome gravado na hora de transmitir a live ou o sermão. Não precisamos nem da imagem. Se fosse possível, nós até poderíamos tirar a imagem, tampa a imagem, porque não precisam saber quem está falando, precisam saber o que ele está falando. Não importa quem está falando a verdade, mas a verdade que está sendo dita, isso importa. Os bereanos foram chamados de mais nobres, exatamente por causa desse comportamento deles e estarem examinando a palavra do Senhor, examinando aquilo que Paulo anunciava. Eles não apenas ouviam, mas eles examinavam. De tal modo que a Escritura diz que aqueles de Bereia eram mais nobres do que os outros. É assim que nós deveríamos agir também. Assim que nós deveríamos fazer. Paulo pregava, eles examinavam, eles conferiam, para ver se era verdade. Paulo não está ali para anunciar o seu nome, para fazer conhecido o seu nome, seu ministério. Paulo está ali para anunciar o nome de Jesus, e essa era a missão de todos os apóstolos. De tal modo que o que precisavam era apenas pregar a verdade, para que as pessoas, inclusive, não olhassem para Paulo, mas olhassem para Jesus. Para que as pessoas não exaltassem Paulo, como hoje tem acontecido em grande e larga escala. Alimentamos uma idolatria de pregadores, alimentamos uma idolatria de nomes aparentemente grandes, ou que se fizeram grandes, que conseguiram alcançar a publicidade. Nós alimentamos uma idolatria de homens, quando deveríamos conduzir pessoas para um único, para Jesus. Para Jesus. E foi para isso que Paulo foi chamado, para que Jesus fosse conhecido. Então, a partir do versículo 22, Paulo diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Paulo não estava querendo pregar em lugares onde já tinha sido anunciada a palavra do Senhor. A igreja de Roma não fora plantada por Paulo. Paulo, então, também teve esse fato como uma razão para que ele segurasse a visita. Ele não quer ir lá para tomar o que o outro fez. Como disse, a profissionalização do ministério, que é um fenômeno antigo, mas que reacendeu em nossos dias, é que, infelizmente, trouxe essa concorrência. É muito claro, principalmente em eleição pastoral nas igrejas. Você pegar qualquer igreja e tem eleição pastoral, ou vai se designar um pastor, todo mundo vai lá e olha aquela vontade de
de estar porque talvez o local apresente algum tipo de vantagem profissional. Lembre porque várias vezes fui chamado para concorrer com outros pastores de outras igrejas presbiterianas, em que eles queriam ficar lá, eles estavam lá, mas sempre tem alguém que não gosta do pastor que está lá. E sempre que me perguntam, e pastor, se eu gostaria de concorrer, nós gostaríamos de apresentá-lo, o pastor, minha pergunta sempre é essa: o pastor quer ficar? Ele está desenvolvendo um trabalho aí e ele quer continuar esse trabalho? A resposta é sim. Então eu não posso concorrer, porque eu não quero ser eu que vou tirar aquele que quer ficar fazendo a obra do Senhor lá. Isso não é uma profissão. Eu não estou ali, eu não quero saber nem quanto vai ganhar, eu não quero saber os benefícios. Eu tenho que ir para onde Deus enviar. Eu tenho que fazer a obra onde Deus quer que eu faça. Não para exercer uma profissão, mas para que Cristo seja conhecido onde Ele quer que eu torne conhecido. Se o ministério é apenas uma profissão, então eu me demito. Porque então é apenas para alimentar a minha vaidade. E não fará sentido algum servir numa igreja para apenas alimentar a vaidade. Paulo não queria que fosse mal visto como alguém que estava querendo sobrepor o ministério de outro que havia plantado a igreja de Roma. Ele quer concordar, ele quer ajudar, ele quer somar com aquele que plantou a igreja de Roma e não trazer a igreja para o seu lado. Portanto, ele resistiu ir lá visitar os irmãos. Mas, vendo a necessidade, como nós falamos, de fazer uma defesa do cristianismo em Roma, porque Deus queria que Paulo fosse a Roma, havia um propósito, tanto que Paulo vai preso, né? Vai preso para Roma, para fazer a obra, para anunciar o evangelho, mesmo preso, diante das autoridades. Algo muito importante para o cristianismo, fazer uma defesa do evangelho, do cristianismo perante o imperador de Roma. Deus tinha esse propósito. Paulo então escreve a carta e logo que pudesse, estaria visitando os irmãos para abençoá-los por meio da palavra do Senhor. Mas Paulo não queria outra coisa, a não ser pregar o evangelho para eles, amadurecê-los na palavra do Senhor, porque não é uma profissão. Não é para ver quem tem mais cliente, como os sofistas faziam, tentando atrair alunos, discípulos, para ensinar a retórica, a fim de que eles pudessem se gabar diante dos outros da capacidade de argumentar, mesmo que seja de forma tola e ilógica tantas vezes. O propósito não é conseguir alunos, discípulos de si mesmo, mas fazer Cristo conhecido, fazer Jesus conhecido. Por isso, Paulo esperava a ocasião adequada para fazer a visita aos irmãos. Mas, agora, versículo 23, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitá-los, pensa em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Paulo pretendia ir a Roma e de Roma passar para a Espanha para pregar o evangelho. Veja que ele ia longe para plantar a igreja do Senhor Jesus lá na Espanha. Ele ia percorrer um longo caminho e aproveitaria para, além de anunciar o evangelho, pregar, fortalecer e edificar os irmãos, como ele inclusive fez aqui pela carta, ser por eles abençoado com mantimento, com provisão. Lembre-se que Paulo de modo algum entendia o ministério como uma profissão, de tal modo que Paulo abriu mão de receber de igrejas, principalmente aquelas que estavam nascendo, valores que poderiam ser destinados a ele para o sustento. Tantas vezes ele disse: eu não quero. A igreja de Antioquia era a igreja responsável pelo sustento do ministério do apóstolo Paulo. Foi de lá que Paulo saiu para plantar todas as igrejas. E essas igrejas nascentes, essas igrejas tantas vezes queriam contribuir, e Paulo via que não aceitar a contribuição dessas igrejas que acabaram de nascer era melhor, inclusive para que o evangelho não fosse difamado entre os outros, e Paulo fosse comparado
a um filósofo ambulante, como os sofistas, como quem quisesse apenas conseguir discípulos para sustentar o seu trabalho, aquilo que ele desenvolvia. Paulo tantas vezes não queria. Mas a igreja de Roma, a igreja que aparentemente era forte, poderia ajudá-lo com a pregação do evangelho lá na Espanha. De tal modo que pudesse enviá-lo, significa ajudá-lo no sustento desta obra. Afinal, ele não iria conseguir esse sustento na Espanha. Lembre-se que ninguém deposita dinheiro no banco e saca no outro país, não. Ele precisa levar o dinheiro. Ele precisa levar mantimento. Ele precisa que alguém vá até lá. Observem que o auxílio aos santos, ou seja, aos cristãos de Jerusalém, seria levado pessoalmente. Então ele esperava também que os irmãos, que ele chama de cheios de bondade, pudessem contribuir com esta obra, ter prazer nesta obra, ter prazer em contribuir com a obra da plantação da igreja, para que Paulo pudesse ir em paz, sem preocupações, e se dedicar no serviço, na pregação da palavra do Senhor. Porque Paulo só fazia tendas quando via que não havia outro jeito. Quando era uma necessidade de sustentar o seu ministério por não haver outra forma. Então ele recorria a esse recurso. Quando vinha a provisão das igrejas, Paulo abria mão de fazer tendas, porque ele não tinha o propósito de enriquecer, mas tão somente de sobreviver, fazendo com que o ministério pudesse dar seguimento. Ele automaticamente parava. Por isso é uma falácia chamar de ministério ou pastores bivocacionados. É apenas um termo que ficou conhecido, mas que na verdade não condiz inclusive com o que Paulo fazia. Ele focava no ministério de tal modo que pudesse desempenhá-lo melhor possível. Quando era necessário, ele então ia recorrer ao que pudesse para se sustentar, até que viesse a provisão outra vez, até que alguém mandasse outra vez. Então ele está contando com os irmãos. Eu pretendo ir à Espanha. Vou passar por aí, para anunciar, também edificar vocês com a palavra do Senhor. Esperando que vocês me ajudem a ir para lá. Para quê? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. O investimento é na pregação do Evangelho. É fazer com que o Evangelho seja conhecido. É torná-lo conhecido em todos os lugares. Veja, a igreja precisa entender isso. Ela tem como propósito fazer Jesus conhecido. Não importa se você me diz assim, mas se você for para lá, talvez ninguém se converta. E daí? O propósito não é apenas que vidas se convertam, ainda que isso coroe a pregação do Evangelho, mas é que Jesus seja conhecido. Tanto que Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume com aroma agradável para aqueles que se convertem. Quando pregamos a palavra e vidas se convertem, nós nos alegramos e vemos o bom perfume, o bom aroma nisso. Mas também um perfume que não é muito agradável, mas daqueles que não se convertem. De tal modo que nós pregamos a palavra e tanto conversão quanto não conversão podem acontecer, mas nós fomos destinados a pregar a palavra e cumprimos a vontade de Deus em todos os casos. A igreja precisa fazer Jesus conhecido. É interessante que em nossos dias, nesse movimento, nesse fenômeno popstar gospel de nossos dias, às vezes aqueles que são os discípulos dos popstar gospels, eles querem que seus mestres sejam conhecidos e divulgam mesmo. Aí eu pergunto para você não quer que Jesus seja conhecido? Quer que tantas pessoas sejam conhecidas porque você gosta? Aí vamos pensar em outras áreas. Você gosta de um cantor, o que você faz? Você divulga com seus amigos, faz de tudo para conhecer. Você quer mostrar, porque você gosta. Quando a gente gosta, a gente quer que as pessoas conheçam o que a gente gosta, quer divulgar. E assim serve para muitos assuntos, áreas do conhecimento, atividades, curiosidades. A gente mostra. Você não quer que Jesus seja conhecido? Então, independente do número de pessoas que vá se converter, o primeiro ponto da pregação do Evangelho é tornar Jesus conhecido. O primeiro ponto da pregação do Evangelho não é quantas pessoas vão se converter. A primeira coisa que você tem que pensar é
meu Jesus, o Senhor da glória, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, o Rei dos reis, Ele, o Criador de todas as coisas, tem que ser conhecido por todos. O seu nome tem que ser conhecido por todos, para que o seu nome seja glorificado no último dia. E ninguém queira, inclusive, se desculpar por não ter conhecido a Jesus. Todos têm que conhecer Jesus. Esse é o ponto de partida. Ponto de partida é fazer Jesus conhecido. O nome dele conhecido. E em segundo lugar é que nós pensamos, e decorre do primeiro, é que aqueles que vierem a conhecer Jesus, creiam em Jesus. Porque então Jesus é glorificado, mas também vidas são salvas. Então, é fazer Jesus conhecido, mas depois que pessoas creiam em Jesus. É assim que a igreja tem que pensar. Para que, de forma alguma, qualquer pregação, qualquer plantação de igreja, qualquer missão, qualquer plano para anunciar o Evangelho em outros lugares, jamais seja desprezado. Nós vamos lá fazer a pregação, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Que desperdício de dinheiro, que desperdício de tempo. Está vendo que ali ninguém vai se converter? Sim, mas meu Jesus não vai ser conhecido? Para salvação ou condenação, ele vai ser conhecido. Se vão crer ou não crer, pertence ao Senhor. Isso eles vão responder a Deus, não a mim. Mas Jesus tem que ser conhecido. E esse é o nosso dever como igreja. O dever da igreja, coluna e baluarte da verdade, como Paulo diz a Timóteo, é fazer Jesus conhecido. Quando, em Atos dos Apóstolos, a igreja começa a ser perseguida, diz o texto que os cristãos se espalharam. E quando eles fugiam da perseguição, por causa dos judeus, principalmente do Sinédrio, que era a liderança político-religiosa da época, estavam tentando prender os cristãos, e nós vemos isso, Paulo também foi um instrumento. Eles saíam, fugiam da perseguição, mas fugiam pregando, fazendo Jesus conhecido onde eles passavam. Eles não apenas estavam salvando a sua pele, eles estavam anunciando o Evangelho enquanto fugiam da perseguição, da morte. Nós vamos e enviamos pessoas para irem, para que anunciem o Evangelho. Essa é a primeira ideia. Esse é o primeiro pensamento, para anunciar o Evangelho, para Jesus ser conhecido. E se assim aprouver ao Senhor, e nós desejamos muito que isso aconteça, para que vidas sejam salvas. Paulo está indo à Espanha, para que Jesus seja conhecido lá, para que vidas possam ser salvas lá. Mas quanto a tudo isso, pertence ao Senhor o que há de acontecer com aquelas vidas, com aqueles corações. Mas Paulo sabe que tem que ir pregar o Evangelho. Ele sabe que tem que ir. Todavia, ele, versículo de número 25, que tem esse plano de ir à Espanha, conta que antes disso ele tem algumas outras atividades para desenvolver. Ele precisa fazer outras coisas. Versículo 25 ele diz: mas agora, no momento, eu não vou para a Espanha agora. No momento, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Veja que isso é interessante porque ele conta algo que estimula os cristãos de Roma a verem que o servir para servir à igreja, servir aos santos, por amor ao Senhor, para abençoá-los, é algo que todo mundo deveria fazer, inclusive ele estava fazendo. Eu estou indo para Jerusalém para servir aos santos. Ele está indo levar mantimento para Jerusalém por causa daquele período de seca, de fome que se estabeleceu lá em Jerusalém. E os cristãos de Jerusalém, eles estavam sendo acolhidos. Isso, inclusive, tem uma relação com o fato de Paulo também estar fazendo uma defesa dos judeus perante os gentios de Roma. Ou seja, vocês não desprezem os judeus, cuidem deles. Nós estamos cuidando. Se juntem a nós nesse cuidado, se juntem.
o cristianismo não é antissemita, não odiamos os judeus, porque eles cumpriram um propósito importante na história redentora. Então, nos ajude. E ele está indo para lá, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos, ou seja, atender às necessidades daqueles que eram pobres dentre os cristãos de Jerusalém. Olha que coisa bonita e que coisa importante. Gentios, que sempre eram vistos como pessoas inferiores, costumavam ser vistos como indignos dos judeus. Os gentios estão levando para os judeus o mantimento. Aqueles que eram desprezados, tratando com amor, com cuidado, aqueles que os desprezavam. Os judeus costumavam desprezar os gentios, ou seja, todo o restante do planeta. E agora estavam recebendo dos outros, dos gentios, benefícios, bênçãos, mantimento, cuidado. Isso ajudava a estreitar o relacionamento entre judeus e gentios. Isso ajudava a estreitar o relacionamento entre cristãos, tanto judeus quanto gentios. E Paulo estava indo levar, mostrar inclusive que ele tinha um cuidado com o seu povo, porque Paulo estava sendo acusado de ser um traidor dos judeus, de ter abandonado o seu povo, de ter se voltado para os gentios, e tudo isso seria corrigido, ou poderia ser corrigido com esse trabalho que Paulo estaria desenvolvendo de levar a palavra, mas também o mantimento para os judeus. Ele tinha esse propósito, de mostrar que não era verdade, todas as calúnias contra ele eram todas mentiras. Eram mentiras de seus adversários, que queriam difamar o Paulo, para que Paulo não continuasse sendo recebido nas igrejas, não continuasse pregando a palavra do Senhor. Eram só calúnias. E Paulo vai então desfazer, indo a Jerusalém, levando os mantimentos e com certeza a palavra do Senhor também, para que eles recebam e vejam que nada daquilo que haviam dito era verdade, era realmente verdade. E ele até mostra que isso é até um gesto de reconhecimento. Versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los como bens materiais. Ou seja, se vocês foram abençoados por todo o ministério dos judeus durante anos na história redentora, se vocês foram abençoados por instrumentalidade deles, porque Cristo veio dos judeus, Paulo disse isso no capítulo 9 de Romanos, versículo 4 e 5, toda a palavra de Deus foi dada aos judeus. Se vocês foram abençoados espiritualmente, por que não iriam abençoar os judeus com o que é material? Aqueles que abençoaram vocês com o que é espiritual, no mínimo devem ser recompensados com o que é material. Então, de uma certa forma, é até um dever. É até um dever, olha, vocês já foram abençoados, e até abençoados muito mais, porque não podemos comparar o que é espiritual com o que é material. Quem é maior, o espiritual ou o material? Jesus disse, não ajunte para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem comem, ladrões roubam, então não coloque o coração sobre isso. Mas ele diz o quê? Para buscar o reino de Deus. O que é espiritual é superior. Então, se vocês foram abençoados com o que é espiritual por parte dos judeus, o mínimo é que se tornem devedores com aquilo que é material, mandando para eles tudo o que eles precisarem diante das necessidades. Por isso estão mandando benefícios para os pobres dentre os cristãos, reconhecendo inclusive que os judeus cumpriram um papel importante na história. Cumpriram um papel importante. E Paulo está sendo um instrumento para levar este mantimento para eles. E é depois disso que ele pretende ir para a Espanha. Veja que isso motivaria os cristãos de Roma, mostrando que participar da vida da igreja, do ministério daqueles que Deus chamou para desenvolvê-los, participar era algo digno, era algo bom e agradável a Deus, como Paulo estava fazendo em relação aos judeus.
Então, eles poderiam enviar Paulo dando mantimento para que ele pudesse plantar a igreja lá na Espanha. E então é nesse caminho que ele pretende visitar aqueles irmãos. Ele então encerra no versículo 30 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Veja que o sustento não deve substituir aquela dependência de Deus. Paulo espera que eles ajudem na plantação de igrejas, mandando manutenção para que Paulo pudesse passar um bom tempo na Espanha enquanto prega a palavra do Senhor. Mas o que Paulo conclama eles a fazerem é: orem, orem por mim, para que Deus me use, para que Deus faça essa obra por meu intermédio. Orem por mim, para que eu pregue a palavra do Senhor sem impedimento, inclusive, porque adversários sempre se colocavam no meio, tentando impedir Paulo de pregar a palavra do Senhor. Lá na carta aos Efésios, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, versículos 18 e 19. Observe que Paulo não tem uma autoconfiança. Eu sou o apóstolo, recebi a revelação do Senhor, porque ele recebeu de Jesus a revelação do Evangelho, eu já sou suficiente para pregar. Não, ele tem uma dependência constante do Senhor. Orem por mim. A obra é do Senhor, percebam? Não é uma profissão. Não é, eu fiz 4 anos de seminário, eu estudei, hoje eu sou isso, aquilo outro, cheguei ao cume da carreira acadêmica, então eu já sei de tudo. Não é uma questão profissional. E mesmo aqueles que exercem suas profissões deveriam fazê-las na dependência do Senhor. Paulo pede: orem por mim, lutem junto a mim, nessa batalha, nesse combate que ele diz a Timóteo: combati o bom combate, para que o Evangelho seja conhecido. E façam isso em oração, pedindo a Deus ao meu favor, rogando a Deus que me ajude a desenvolver o ministério que Ele me deu, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele sabia que quando chegasse na Judéia, chegasse em Jerusalém, os seus inimigos iam tentar, e aconteceu, a gente lê em Atos dos Apóstolos, e iam pular no pescoço de Paulo, porque muitos odiavam Paulo de fato. Eles não queriam que Paulo pregasse a palavra, porque ele era considerado como um traidor do seu povo. Então ele diz: orem por mim, para que Deus me livre desses rebeldes, desses que querem o meu pescoço, ou seja, que querem a minha morte. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando ele foi a Jerusalém, e onde começou a sua jornada rumo a Roma, não como homem livre, mas como homem preso, que teve que defender-se diante de Roma de acusações injustas que estavam sendo feitas contra ele. Orem por mim. Orem por aqueles que fazem a obra. Nós, inclusive, passamos esses 4 anos que já se foram, orando por missionários que estão pregando a palavra do Senhor pelo mundo. Devemos continuar orando. Nós queremos, inclusive, atualizar essa lista para que nós continuemos apresentando para os irmãos e oremos por eles. Oremos por aqueles que pregam verdadeiramente a palavra, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, para que Deus os ajude. Pensa que é fácil? Você não faz ideia de quantos inimigos se faz pelo simples fato de se pregar a palavra. É só isso, ninguém faz mais do que isso quando é um verdadeiro pregador. É só pregar, é ensinar, até encher o saco. E o simples fato de pregar a palavra de Deus, que está aqui em nossas mãos, faz com que o mundo que jaz no maligno, então, se consuma de ódio e se volte contra a pregação da palavra. Por isso é preciso orar muito.
Ore para que Deus capacite aqueles que fazem a obra. Ore para que Deus livre de impedimentos. Ore para que Deus sustente, a fim de que possam desempenhar o melhor forma possível a obra. Ore para que Deus ajude. Sempre haverá empecilhos de todos os lados. Então ore. Paulo pede oração. Um grande homem de Deus pedindo oração. Orem por mim. Não é fácil. Paulo mostra que não tem sido fácil o seu ministério, por causa de todas essas adversidades. Então ore. Clame. Então observe que Paulo diz, olha, me ajudem a pregar o evangelho na Espanha. Me enviem até lá. Manutenção, sustento. Mas Paulo diz assim, orem também por mim, orem. Então veja, ele teria as igrejas se associando ao ministério por meio do sustento e por meio da oração. Observe que isto é um dever legítimo e um dever que Deus quer que a igreja cumpra para que a obra do Senhor seja feita. Paulo mostra isso. Então, o cristão, ele pensando que o propósito da igreja é tornar Cristo conhecido, deve se associar em toda a obra realizada para a glória do Senhor, por meio tanto do sustento quanto da oração. E Paulo está pedindo que eles façam isso. Me ajudem nesta obra. Me ajudem, para que eu possa fazer a obra, para que tudo flua tranquilamente, para que tudo aconteça como gostaríamos que acontecesse. E então, depois vamos visitar vocês, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, veja a dependência, se Deus assim permitir, com a graça do Senhor, nós queremos, mas nós sabemos que Deus pode não nos permitir. Então veja uma dependência, os planos de Paulo estão submetidos aos planos de Deus. Ele poderia ter os melhores planos, mas a vontade de Deus é que deveria ser feita. Então, ele está debaixo da vontade do Senhor. Se Deus quiser, eu vou visitar vocês. E então eu chegue à vossa presença com alegria. Sabe que coisa interessante? Orem por mim, para que eu não chegue na presença de vocês triste, abatido por todo o sofrimento que os rebeldes me causaram na Judéia. Eu quero chegar a vocês com alegria, por ter ido à Judéia, levado mantimento, ter sido livrado dos homens que querem me matar, e então ir a vocês com alegria, para visitar-vos e me recrear convosco, me alegrar com vocês. O propósito de Paulo era esse, e para isso ele pede, orem por mim. Então vejam que isso é bom. Ainda que este homem estivesse pronto para sofrer por Jesus, como aconteceu, é claro que ele não era masoquista. Ele não estava desejando sofrer por Cristo gratuitamente. Ele orava para que Deus o livrasse dos homens maus, a fim de que ele pudesse fazer a obra com tranquilidade, fazê-la em paz. Fazê-la em paz. Então, devemos nos associar sempre nesta obra, porque é a obra do Senhor. Não é uma questão de nome XYZ, de ministério XYZ, de denominação XYZ. É uma questão simples. Tornar Jesus conhecido de todos. Este é o nosso propósito. E algo diferente disso não procede do Senhor. Não procede. O propósito é que Jesus seja conhecido. Então nos associamos a esta obra, de tal modo que ela possa crescer e o nome de Deus possa ser glorificado em todos os lugares. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Termina Paulo em sua palavra a esse respeito. Que Deus os use para a sua glória. Que o seu coração se encha da certeza de que a missão da igreja é fazer Jesus conhecido em todos os lugares. Para que nós nos associemos a esta obra sempre e possamos desenvolvê-la de todas as formas. De forma que nós possamos ajudar na manutenção, possamos orar para que ela seja desenvolvida e pregar, porque a palavra de Deus é a verdade que conduz a Deus, ela glorifica a Deus no meio dos homens. Vamos orar.